Agradeço a presença aí de vocês. Deixa eu ver se está tudo em ordem aqui. Programinha da gravação. Ok. Hoje, dia 20 de outubro de 2021. A minha pretensão é estar com vocês aqui, de preferência com os nossos 3 alunos e alunas, e fazer um bate-papo sobre essa dinâmica do gerenciamento de resíduos, tentando suprir um pouco das impossibilidades que a gente tem vivido durante a pandemia, torcendo muito para que tudo isso acabe o mais rápido possível. E como a gente tem feito, vamos tentar até um pouquinho antes das 3 horas bater um papo, trocar algumas informações sobre essa área que cada vez mais tem nos exigido um olhar, uma preocupação, uma atuação dentro dos processos madeireiros, de industrialização de produtos florestais, principalmente dos produtos à base de madeira, ok? Então, já sei que são difíceis aqui as conexões de áudio, vídeo e etc. Estou numa condição um pouco melhor aqui. Estava falando, não sei se a Letícia ouviu, cheguei ontem de uma viagem a São Paulo, tenho dado certo suporte ali à família, principalmente minha mãe, durante a pandemia. Coincidentemente, dentro da pandemia, ela fez 80 anos, estava se recuperando de uma fratura de fêmur, perdeu mobilidade, parou de dirigir, mora sozinha. Então a gente tem dado um suporte aí aos nossos idosos, cuidado dos nossos, né? Nada aconteceu de muito grave na minha vida pessoal durante a pandemia, mas essa logística tem me exigido um pouco de energia aí e também de habilidade de conciliar as aulas, etc. Mas vamos que vamos. É um tema interessantíssimo, no qual eu tenho atuado não só em alguns projetos de pesquisa, mas em algumas atividades rotineiras do laboratório, as quais estão começando a voltar a acontecer. Quem quiser, na próxima terça-feira, eu vou estar no laboratório junto do Osmar, que é um aluno de mestrado, trabalhando com a madeira de teca em novos plantios e novos materiais genéticos no norte do país. A gente começou todo esse projeto de mestrado antes da pandemia e tenho muito essa pretensão de toda terça-feira estar voltando a frequentar o laboratório. E estamos separando todo e qualquer resíduo desse processamento. Já ouviram falar da madeira de Tectona grandes, né? A teca é uma das madeiras, já, né, Samuel? A teca é uma das espécies madeireiras mais valorizadas no mercado internacional de produtos de madeira. É uma madeira de alta resistência à instabilidade dimensional. Deixa eu só fechar uma coisinha aqui no outro computador. Usada para embarcações, usos bastante nobres, podendo chegar a valores próximos aí a 7, 8 mil dólares o metro cúbico dessa madeira. E é engraçado, agora sem querer mesmo, voltando de São Paulo, a região onde a gente passou ali no interior de São Paulo, vi dois plantios de teca, e vi nesses plantios muitas árvores mortas. Acredito pela grande seca que não só São Paulo atravessou, mas que o Brasil todo, né? Teve índices de chuva muito pequenos esse ano, e vi muitas árvores secas, não tenho absoluta certeza que estavam mortas, mas esses plantios sofreram muito. Então, nesse projeto do Osmar, esse aluno nosso, que a gente vai trabalhar sexta-feira no laboratório, nós vamos fazer toda a coleta dos resíduos também, para possivelmente desenvolver alguns desdobramentos desses projetos de mestrado, que são, na maioria das vezes, monografias, etc. Pessoal, já mostrei esse quadro aqui para vocês, Samuel, Letícia.
Já bastante. Já falei bastante. Já, né? Tá, hoje também a gente vai usar esse quadro, deixá-lo aqui de tela de fundo, porque essa apresentação eu acho que eu não mostrei ainda, tá, Samuel? Que a apresentação de todas as alternativas para os resíduos que nós fizemos uma visualização na semana passada. Então, o que tem de novo aqui em relação à apresentação que a gente viu na semana passada, deixa eu mudar aqui a minha ferramenta, é o quadradinho aqui onde a gente indica soluções, alternativas, tendências para todos esses resíduos aqui trabalhados, e onde tentamos visualizar imagens e entender aonde eles surgem. Bom, não vou fazer todas as bolinhas, mas todos esses quadradinhos aí mais claros, né? Mais alaranjados, bege, talvez. A gente vai tentar discutir hoje algumas possibilidades. Eu fiz um exercício também, agora fizeram 2 semanas atrás, que eu acho que eu comentei com vocês, que foi ministrar uma disciplina nova num curso de pós-graduação novo, numa área nova para mim, que é a arborização urbana, tá? Então, dentro do curso de pós-graduação em arborização urbana, que nós estreamos a primeira turma, acho que começaram as aulas em abril ou maio desse ano, a minha foi a última disciplina, tá? E a disciplina que eu ministrei nesse curso foi de gestão de resíduos florestais e madeireiros, mas na arborização urbana, tá? Então, algumas coisas que a gente vai ver hoje aqui tem uma relação também com o que foi construído e concebido como aproveitamento de resíduos de arborização urbana. Basicamente, na arborização urbana, cada vez mais as cidades, as prefeituras, as secretarias do meio ambiente, os órgãos ambientais, municipais, estaduais e federais têm se preocupado em implantar a Política Nacional de Resíduos Sólidos. É uma lei federal 12.305 de 2010, que completou ano passado 10 anos e que as prefeituras, principalmente os órgãos municipais, deveriam já ter como atividade corriqueira a boa gestão dos resíduos, também de arborização urbana, principalmente resíduos de poda de árvores, resíduos de supressão de árvores e resíduos de rebaixamento de toco, extração de raízes, árvores caídas, mediante intempéries ambientais, etc. Essa semana mesmo, com essa mudança do tempo, nós já tivemos algumas notícias em mídia, televisão principalmente, quanto a danos causados por árvores que vêm a cair durante essas intempéries ambientais, etc., gerando resíduos, não só gerando resíduos, mas como gerando fatos, né, riscos, acidentes, etc. Enfim, tudo isso a gente discutiu um pouco há 2 semanas atrás, durante essa disciplina, resíduos de poda, e eu tive um grande aprendizado com essa atividade. Então, vocês aí, quase formados já, Samuel, 10º período, Letícia, que período que você está? Coloca aí só para eu entender direitinho. A gente passa a vocês algumas possibilidades, né? Esse curso de pós-graduação é uma especialização lato sensu, não é um mestrado, não é um doutorado, mas é uma especialização técnica
mais voltada à atuação no mercado de trabalho. Então tá bem legal, 49 inscritos nós tivemos, acho que tem 45 alunos que efetivaram matrícula, e uma turma bem bacana de profissionais, de prefeitura, etc., Brasil todo. Tem um rapaz de Santarém, no Pará, uma moça da prefeitura de Salvador, um rapaz da prefeitura de Curitiba, um pessoal de São Paulo e a maioria do Rio. Não tem certeza, Letícia? 12º, tem aquele negócio, né, do período real, etc., né, alguma coisa assim. Bom, algumas imagens, talvez poucas essas no início, a gente já até viu na semana passada, e a gente vai procurar ilustrar isso, tá bom? Então estou até aproveitando melhor as imagens mais uma vez, devido à falta da possibilidade de eu mostrar, de que eu mostre para vocês resíduos na prática. Teve algum tempo atrás, a gente fez no laboratório, uma aluna da graduação que tinha lá a bolsa de PIBIC. A bolsa de PIBIC, que novamente a gente aprovou esse ano, e a Vanessa, que está começando agora, esqueci o nome, Vanessa Costa, talvez, ela refere-se a um projeto de gestão de resíduos no nosso laboratório. Então, um tempo atrás, uma aluna fez um grande mostruário de resíduos que eu uso até hoje para mostrar para vocês algumas coisas em loco, né? Eu digo ali na prática, porque eu gosto nessa disciplina que a gente gere resíduos, não propositalmente no sentido de gerar muitos resíduos a partir dos processos, mas para visualização do toque, do cheiro, do incômodo que esses resíduos nos trazem muitas vezes, e muitos dos que a gente vai ver aqui, eu consigo mostrar isso para vocês. Bom, o que vocês estão vendo na tela aí, bom, acho que como eu faço aqui, às vezes vocês podem aumentar, diminuir aí as imagens para conseguir ver. Deixa eu ler o texto primeiro. Existe, pessoal, nos processos madeireiros hoje, e a gente já falou um pouquinho sobre isso, uma grande tendência, tá? Que é deixar esses resíduos florestais na floresta. Então existe uma conceituação que o resíduo florestal, a gente vai falar semana que vem provavelmente, quase terminando já o curso, de autores, trabalhos e referências que nos levam a classificações dos resíduos, tá? E as classificações dos resíduos, elas são importantes, porque as classificações, ou a classificação, vou colocar assim, é um primeiro passo para um bom aproveitamento, uma boa gestão dos resíduos. Então, classificando, em outras palavras, a gente entende o que é o material, tá? E uma primeira distinção, a primeira classificação posta por vários autores, é se aquele resíduo ele é um material florestal ou ele já é um resíduo madeireiro propriamente dito. Eu aprendi isso e assim eu tenho passado, que o resíduo florestal é aquele resíduo que ele vai até o final, ou ele é gerado até o final daquela atividade de campo, ou aquela atividade na floresta, ou aquela atividade florestal, né? Então, o resíduo florestal, ele não engloba somente madeira. Então, o que a gente está vendo ali, acho que eu já fiz essa pergunta na semana passada, a gente está vendo folhas, galhos, cascas, etc. E uma grande tendência é não levar. Vale aqui a mensagem, se eu já falei, vou falar de novo para que se reforce bastante, que se nós não tivermos uma destinação, uma utilização, um consumo como material de reciclagem ou reaproveitamento ou reuso dos resíduos, não leve o resíduo para a indústria, tá? Porque existe uma lógica, um senso comum,
que esse resíduo florestal mal não vai fazer, tá? Para a floresta, para regeneração natural ou regeneração controlada, ali, brotações, etc., dos plantios florestais. Muito pelo contrário, existem vários ganhos silviculturais em termos de disponibilização de nutrientes, de cobrimento do solo, diminuição de compactação, temperatura, etc., manter os resíduos na floresta. Uma dúvida, Samuel? Então, não só galhada, folhas, mas também as cascas e muitas vezes os pontaletes de árvores, eles são deixados na floresta quando não tem uma utilização racional. Bom, algumas coisas novas vão acontecer. Esses tais resíduos florestais, eles podem já começar a subir a nossa escadinha. Então vamos lá. Nós começamos ali a ver algumas imagens onde os resíduos florestais são gerados no campo. Se eles não tiverem nenhum aproveitamento, eles vão estar abaixo dessa linha vermelha. Essa linha vermelha seria aquele 0 a 0, né? Não tenho nem prejuízo, mas também não tenho lucro, nem agregação de valor nenhuma. Então, aqueles resíduos florestais sendo deixados no campo, eles provavelmente não vão te trazer nem prejuízos nem lucros, eles vão ficar ali naquela linha vermelha. Mas o que a gente começa a entender, já vou te responder, Samuel, é que existem alternativas já lá naquele ambiente de campo para agregar valor a esse material. Professor, esses resíduos podem ser abrigos para pragas? Então, Samuel, eu não tenho registro de problemas nesse sentido, tá? Acredito que uma resposta mais direta seria não, tá? Os resíduos da exploração sendo deixados no campo, se poderiam trazer danos ou inconvenientes significativos quanto à proliferação de pragas no plantio. Acredito que não, num processo assim de rotina de exploração madeireira, de subprodutos, deixar a casca e os materiais no campo, tá? Queimando, né? A queima, Samuel, nós vamos tratar daqui a pouquinho, tá? A queima dos resíduos é uma questão bastante delicada, muito recorrente, inclusive em áreas florestais. Eu tô viajando um pouquinho aqui no pensamento para te responder, pensando até numa coisa que a gente falou agora há pouco, que foi a grande quantidade de queimadas em função das secas, né? Nesse sentido, até ficaria um pouco preocupado de manter tanta cobertura morta secando no meio de um plantio, né? Mas assim, se foi essa a ideia quando você escreveu ali, combater pragas queimando os resíduos, também não acho que seria uma saída racional, das mais interessantes não, viu, Samuel? Eu acho que a gente aumentaria os riscos de incêndios florestais e etc. quando a gente queimar resíduos sem aproveitamento. Como eu vou procurar convencer vocês? A utilização de alternativas energéticas de queima, combustão de resíduos, elas significam etapas ou degraus iniciais no sentido da valorização desses resíduos, tá? A gente tem que ter o aproveitamento dessa energia para que a gente consiga começar a subir essa rampa, tá bom? Agora, queimar resíduos, sempre muito cuidado e
obviamente com grandes preferências para processos onde a gente consiga aproveitar a energia desses materiais queimados. Tudo bem? Mais alguma coisa aí, Samuel? Vamos lá. Bom, que a gente está vendo na tela? Alguma coisa já de marketing, né, de empresas que vem trabalhando os resíduos florestais no campo e agregando valor. É aqui que aparece pela primeira vez assim, talvez em tela, no texto, uma palavrinha que eu gosto bastante, que não poderia ser diferente, que é esse conceito da biomassa, né? Biomassa é um termo um tanto quanto genérico, utilizado na nossa área florestal, na própria área de tecnologia de produtos florestais, de formas diversas. Então, a biomassa, a gente pode considerar lá o quanto de biomassa tem na árvore, né? Folhas, galhos, cascas, raízes, parte aérea, parte submersa, embaixo do solo, tronco, etc. Né? Então, essa é uma forma usual da gente se referir a essa palavra biomassa. Mais recentemente, a palavra biomassa tem sido muito utilizada como matéria-prima energética orgânica de base florestal, ou seja, um produto combustível utilizado em algumas matrizes energéticas em substituição a combustíveis fósseis e outros combustíveis para geração de energia. Vocês devem ter reparado, não sei se foi um pouquinho antes da aula, coloquei lá no zap de vocês, vou abrir aqui para não me confundir. Cadê o grupo de vocês? Estou abrindo um pouquinho. Coloquei lá uma nota, uma reportagem acho que é da Globo, Pequenas Empresas, Grandes Negócios, uma reportagem que causou uma grande polêmica aí num grupo que eu tenho de pesquisadores e professores de tecnologia da madeira, que é uma notícia lá de um engenheiro florestal, estudante de Harvard. Até abri o link aqui para não... Isso mesmo, estava pensando aqui se era Harvard. É Harvard mesmo, uma das universidades e instituições de pesquisas mais renomadas do mundo. E esse camarada ganhou um prêmio dizendo, por A mais B, provando que o problema energético do planeta pode ser resolvido com uma boa gestão de resíduos florestais, resíduos transformados em biomassa. Então, só para a gente avançar, esse termo da biomassa ele passa a ser, de alguns anos para cá, muito utilizado na geração desse material combustível para energia, tá? E esses tais resíduos, ainda no campo, podem ser transformados nessa biomassa. Então, o que a gente está vendo aí são algumas situações de picagem de resíduos florestais no campo, principalmente aqui, o que a gente chama, que acho que eu já mostrei também semana passada, do pontalete da árvore, tá? Então, isso daqui é bastante comum no cenário da produção de florestas plantadas. Esse material em grande volume, de todas as árvores, a gente ter um ponteiro, uma peça do fuste, um pedaço do fuste com bastante galhos sendo transformado em resíduos, tá? Então, esse cenário aqui é bastante comum de empresas de celulose e papel, chapas, laminadoras, MDF, ACB, compensado, etc. Indústrias que plantam bastante pinos, bastante eucalipto para abastecimento das suas indústrias, a gente ter acima da altura comercial uma ponta da árvore, do fuste,
que não é levado para a fábrica. Bom, esse material é uma excelente matéria-prima já para picagem, ainda no campo, para geração de biomassa. Tudo bem? Existe uma demanda por esse material de biomassa muito grande hoje no país. A gente tem um processo, que eu acho que eu já comentei também, rolando na universidade rural, de geração de biomassa a partir de florestas não manejadas de eucalipto dentro do campus, para abastecimento de termoelétricas, ou seja, usinas de geração de energia elétrica a partir da queima de resíduos ou dessa biomassa. Tudo bem? Vamos lá? Letícia e Samuel. O que vocês estão vendo? Podem me interromper em qualquer momento. Aí na tela, muda um olhar, e ele foi meio propositalmente colocado aí, eu lembro que eu sempre falo isso, de um cenário ali da floresta plantada, da floresta produtiva, lá atrás, olha aqui lá atrás, deixa eu ver se eu aumento aqui, lá atrás a gente está vendo plantios de eucalipto, né, muito uniformes, clonais, etc., ou seja, florestas de alta produção, né, madeireira, olha lá os eucaliptos, todos iguaizinhos, mesma altura, parecendo muito plantios clonais, né, mesmo material genético, ou seja, florestas de produção, né, madeireira, homogêneas. E aí a gente vem para um cenário diferente disso, tá? Um cenário onde a gente maneja árvores e matéria-prima madeira para uma produção sustentada a partir de uma floresta natural. Essas imagens são também, eu preciso melhorar essa questão de citar a fonte, né, principalmente nesses dias de gravação de aula, disponibilização no YouTube, etc. São trabalhos da professora Adriana Maria Nolasco, que eu sempre uso como referência, aproveitamento de bromélias, orquídeas, cipós e outros subprodutos de florestas naturais, principalmente Mata Atlântica, onde esses materiais vão poder ser aproveitados em iniciativas anteriores ao abate e exploração das árvores, tá? Então esses cenários aqui que eu vou passar rapidamente, existem materiais disponíveis aí, trabalhos publicados, etc., no sentido de uma coleta anterior de bromélias, orquídeas, cipós e outros subprodutos que possam agregar valor dentro da rampa ali do gerenciamento dos resíduos. Ali não tem nem, aqui não está muito discriminado, né? Tanto é que quando eu coloco isso aqui eu falo, pessoal, são esses produtos ou outros, tá? Que a gente encaixe dentro de uma lógica de agregar valor àquele material. Então esse aproveitamento de epífitas, bromélias, etc., para questões de paisagismo, reprodução, ornamentação, é um trabalho que pode ser feito anterior à coleta da madeira propriamente dita, tá? Lembrando, pessoal, já mostrei bastante nessa, mas lembrando que esse quadro eu gostaria muito que vocês trouxessem lá na apresentação final de um trabalho que nós vamos começar a discutir. Prometo que na semana que vem, no final dessa aula, já faço uma provocação para vocês. Já temos aqui, vamos dizer, algum embasamento sobre o tema dos resíduos, e no final da aula, se eu não me esquecer, eu já vou pedir para vocês trazerem ideias, tá? Ideias, o que vocês acham que poderão conceber
na prática de valorização, aproveitamento, concepção de um produto. Esses são exemplos: um artefato, um pequeno utensílio, uma compostagem, um pequeno objeto de madeira. Durante as próximas semanas, ou principalmente a segunda metade do curso, para que vocês tragam esse quadro na última aula e apresentem para mim, para os colegas, né, alguma coisa assim: professor, eu trabalhei com esse tipo de resíduo, eu acredito que isso seja dessa espécie, que esse material teria esse destino final, eu mudei esse destino final e encaixei ele naquela rampa, na escadinha que o senhor traz para a gente, como um artefato de madeira, um produto de um pequeno objeto ou um produto de altíssimo valor agregado. Então vocês vão encaixar o produto que vocês conceberem dentro dessa lógica aqui. Tudo bem? E vamos que vamos. Vontade de ouvir vocês. Eu olhei assim e falei: ninguém está falando? Eu faço muito isso na aula, viu, pessoal? Fico instigando vocês. Samuel, o que você acha? Letícia, o que você acha? Aqui, eu espero muito que esse seja o último período. Falei pro Samuel aqui, ontem eu participei da reunião do CEP à tarde. Participei assim, fiquei que nem vocês, fiquei só ouvindo a reunião. E aí foi uma confusão lá, a gente não estava aceitando o calendário, etc. Mas ao que tudo indica, o próximo período 2021.2 vai ser presencial. Bom, esse trabalho aqui é bem bacana, esses textos da Nolasco. Ela comenta com alguns valores, algumas inserções ali de análise de custos, etc. A vantagem de uma exploração, de uma coleta anterior à exploração da floresta natural em termos de madeira, tá? Então a floresta ela apresenta lá bens e produtos que podem ser aproveitados, agregando valor antes da exploração madeireira. Bom, já viram isso aqui, pessoal? Quem já viu? Já viu, Samuel? Já viu, Letícia? Letícia está comigo, está conosco. Estão me ouvindo? Não estou falando sozinho. Oi. Estão me ouvindo? Será que isso saiu? Vamos ver se alguém fala alguma coisa. Samuel, Letícia, estão me ouvindo aí? Será que caíram? Posso seguir aqui, pessoal? Letícia deu sinal de vida aqui. Então tá bom. Gente, quando tem pouca gente, a gente fica doido aqui, olhando para uma tela e não sabendo se vocês estão aí ou não. Bom, já viu isso daqui, Letícia? Hein? Aproveitamento de cascas como cobertura morta, de projetos de paisagismo. E existe uma palavrinha em inglês agora que está sendo muito utilizada em arborização urbana, que é o tal do mulching. Mulching, se vocês quiserem procurar na internet, é com U que escreve, mas pronuncia assim, mulching. É a prática do recobrimento com resíduos florestais picados, secos, etc., de ambientes paisagísticos ou de arborização urbana. Então recomenda-se essa cobertura ao lado das mudas ou das pequenas árvores que vão compor projetos de arborização urbana dos municípios, das nossas cidades. É comum também a gente ver isso daqui até dentro de um shopping center, numa vitrine, alguma coisa assim, num vaso de decoração, essas cascas de pinos reaproveitadas. Bom,
Eu gosto de explorar essa imagem no seguinte sentido. Se a gente aumentar aqui essas imagens, a gente repara algumas questões relacionadas às premissas, preocupações da boa gestão de resíduos. O que a gente está vendo aí é um saco de casca de pinos que muitas vezes é jogada fora, muitas vezes gera um custo para aquele empreendimento, para aquele processo, ou seja, a retirada desse material, levar para um aterro, fazer um descarte. E essa casca está, como se diz, classificada granulometricamente. Essa casca está limpa e livre de impurezas e muito provavelmente, para ser acondicionada num saco plástico desse, essa casca precisa ter um teor de umidade bastante baixo, tá? Senão esse saquinho aí está cheio de gotícula de água, ou tendendo a ser um ambiente aí sim muito bom para o desenvolvimento de algum agente de degradação, tá? Fungos, etc. Então, a partir dessas premissas de controle granulométrico, controle da umidade, limpeza, não falei, mas é muito importante também, da aparência desse material residual, a gente começa a subir aquela famosa escadinha, tá? Então, para que isso daqui efetivamente aconteça, a gente tem que cumprir algumas preocupações como essas que eu mencionei para vocês vendo essas imagens, tá? Então, isso pode ser utilizado então como recobrimento e paisagismo em vários ambientes. E aí pergunto a vocês, para não ficar aqui só falando, cascas de pinos ao garden, olha lá, deixa eu ver o outro nome aqui, como é que pó de pinha, casca de pinos, queria ver o nome da empresa aqui, mas aqui não está dando para ver. Quanto vale, pessoal? O que vocês acham? Quanto que esse saquinho de casca de pinos poderia ser vendido numa loja aí de paisagismo, floricultura, etc. Opa, Samuel voltou. R$6. Um bom preço, né, Samuel? Eu também acho que por aí 5, 6, 7, 8, máximo uns R$10, né? Um saquinho de 1 quilo, 2 quilos de casca de pinos. Acham que é um bom valor agregado? O que vocês acham? R$6 um saquinho de casca de pinos? Hein, Samuel? Com certeza, eu também acho. Bom, o conceito de valor agregado que eu queria que vocês trouxessem para a gente lá no final da disciplina é aquele do gastei pouco e ganhei muito. Gastei pouco e ganhei muito. É o conceito resumido aí de valor agregado, tá? Melhor ainda do que gastar pouco e ganhar muito seria assim, evitar o gasto, né? Ou seja, evitar aquele valor para dispor do resíduo, para transformar, etc. E ainda conseguir ganhar dinheiro com aquilo. Então, eu estou agregando muito valor. Então, eu também concordo que isso que a gente está vendo na tela é um bom exemplo de agregação de valor, tá? Vamos falar um pouquinho de aproveitamento energético. Então, mais uma vez, vai aparecer aí a nossa palavrinha, biomassa. O que pode, então, compor essa palavrinha de biomassa? Cascas, madeira e peças quebradas,
resíduos lenhosos, resíduos não madeireiros, como folhas, as próprias cascas, né, que conceitualmente não são madeira, e que vão, num processo ali de tratamento, de picagem, de homogeneização, de redução da umidade, ser um excelente material combustível de uma caldeira de biomassa. Todo mundo já viu uma caldeira de biomassa? Vamos entender então o que é uma caldeira de biomassa, Samuel. Eu tenho um exemplo aqui, eu pus lá na aula do programa de pós-graduação. Deixa eu pôr uma coisa aqui, fazer uma coisa muito rapidinha, para ver se eu surpreendo vocês ou se vocês já sabiam disso. Me dê um segundinho aqui que eu vou gravar uma coisa aqui para vocês, uma imagem. Eu consigo fazer isso rapidamente, acho que consigo. Aqui, e vou carregar no plataforma. Eu ia compartilhar a minha tela, mas eu acho que eu consigo fazer bastante rápido aqui. Isso daqui que eu vou mostrar para vocês é um conceito até um pouco engraçado, mas que eu consigo enxergar bastante coisa que eu quero falar para vocês, que é uma caldeira de biomassa. Vou carregar aqui para vocês. Vou fazer as coisas rapidamente aqui. Vamos ver se eu conseguir. Ok. Bom, tá chegando aí uma caldeira de biomassa que talvez vocês já tenham visto em algum filme, em algum desenho animado. Já viram essa caldeira de biomassa? Acabei de baixar, hein, no Google. Já, Samuel? Já andou? Aonde, Samuel, que você andou nisso? Tem algumas, né? Tem uma que faz ali um caminho em Minas, tem uma que faz que desce para a Ilha do Mel, no Paraná, um passeio que eu sempre quis fazer, que é super bacana e faz de Maria Fumaça. Tem uma, não sei se alguém já foi ali em Conservatória, região de Valença, ali. Tem uma no centro da cidade de Conservatória. E tem uma outra também, onde que tem uma Maria Fumaça? Acho que é em Vassouras mesmo, em Vassouras, no centro da cidade também. Mas vamos lá. Olhem bem essa imagem aqui, Samuel, Letícia, e preste atenção no que eu vou falar. Isso daqui não é muito parecido. Se eu pegar essa daqui, ó, essa daqui, colocar umas rodinhas nela, não é uma coisa muito parecida? Olha lá, coloca umas rodas aqui, ó, na frente, tá? Uma cabine aqui para o maquinista, e aqui, em vez de ter esse cano aqui torto, a gente deixa aberto e faz uma chaminé. Então a gente transforma uma caldeira de biomassa de uma indústria numa Maria Fumaça, não parece? Se a gente pegar essa azul aqui e colocar umas rodinhas, não fica isso daqui? É muito parecido. Mas vamos lá, brincadeiras à parte, e desculpa o tempo aqui que eu gastei. As caldeiras de biomassa são equipamentos muito bacanas, muito importantes, muito indicados numa boa gestão de resíduos madeireiros dentro de uma indústria, tá? Porque as caldeiras de biomassa, elas podem gerar duas coisas. As caldeiras de biomassa, elas podem gerar o vapor quente, ou seja, vapor a altíssimas temperaturas, que vai ser levado a determinadas partes do processo industrial
que eu preciso de aquecimento e calor, ou esse vapor através de um sistema de pressurização, né? Olha, tem um tanque fechado, pressurizado, onde a água que vai ser aquecida vai ser transformada nesse vapor quente. Ele vai, através dessa pressurização, movimentar equipamentos geradores de energia elétrica, que são essas tais turbinas e geradores de energia. Então aqui na ponta desses cabos eu vou ter energia elétrica para os mais diversos fins. Pessoal, isso em grandes indústrias madeireiras é um processo bastante interessante, como eu disse, usual, talvez nem tanto usual, mas é um processo super interessante para compor matriz energética das indústrias, tanto suprir calor, onde eu tenho que suprir calor, como energia elétrica, que absolutamente todos os ambientes industriais do Brasil e do mundo vão demandar energia elétrica, assim como todas as nossas residências, etc. Né? Pouquíssimos habitantes pouquíssimas pessoas vivem hoje sem um input aí de energia elétrica. Bom, a caldeira de biomassa ela é composta então de uma fornalha que vai queimar esse material residual e vai aquecer um recipiente fechado de água, tá? Então todo mundo sabia, vocês dois sabiam, Samuel, que nesse tanque aqui, eu ia fazer a pergunta, mas agora eu já falei um pouco, né? O que vai aqui nesse tanque aqui da Maria Fumaça? Vamos ver. O que vai aí dentro? Água. Muito bem. Já viram algum filme, desenho, alguma coisa assim, que nas antigas estações de trem existiam caixas d'água onde o trem parava embaixo justamente para abastecer a locomotiva de água, tá? Isso em alguns filmes aí, antigos, etc., a gente vê isso. O trem para na estação, os passageiros descem, sobem, e a Maria Fumaça, ela para embaixo de uma caixa d'água para ser abastecida de água. Além da água, obviamente, lá atrás, naquela que a gente chama de fornalha, que é isso tudo aqui, é um ambiente onde entra o combustível, pega fogo, um ambiente de combustão controlada para aquecimento dessa água. E lá na locomotiva, ela vai ter a fornalha abastecida com lenha. Só para a gente terminar, a título também de informações gerais, isso que a gente está vendo na tela e precisamente isso que a gente viu tem tudo a ver com o desenvolvimento do sucesso do eucalipto no Brasil, porque o eucalipto foi trazido para o Brasil na década de 60, um filminho que conta essa história, para fornecer madeira para a FEPASA em São Paulo, através de um engenheiro que chamava engenheiro Edmundo Navarro de Andrade, que trouxe os primeiros eucaliptos para o Brasil. A cultura e suas diversas espécies se adaptaram enormemente nas condições climáticas de solo e etc. do nosso país e desenvolveu-se a partir de então, além dessa questão de suprir madeira para energia, desenvolveu-se a grande indústria de celulose e papel, indústria de chapas, MDF, etc., também laminação, à base da cultura de eucalipto no nosso país. Bom, entendido o que a gente chama de caldeira de biomassa, a gente vai passa que a gente consome basicamente aqui particulados, né, peças de madeira como são possíveis, né, galhos,
toras quebradas, costaneiras, peças de destopo, etc., a gente passa a discutir aproveitamentos dos particulados. Bom, a gente tem algumas imagens aqui da indústria ou da industrialização de chapas e painéis. Então, não vou ficar detalhando aqui, falo um pouco disso no começo da disciplina de processamento mecânico da madeira, diferencio alguns processos e produtos destes que a gente tem imagens aí na tela, que são os painéis aglomerados, compensados, painéis de partículas e painéis de fibras desagregadas. Tá? Pensando no que a gente já viu até aqui de geração de resíduos, a pergunta é o seguinte: vocês acham que é possível nós transformarmos resíduos madeireiros ou mesmo resíduos florestais em chapas e painéis? O que vocês acham? Dá para fazer isso daí a partir de resíduo? Letícia, Samuel, os dois guerreiros aqui da minha tarde de quarta-feira. Dá para fazer, Samuel? Vou chamar de Manuel. Samuel. Só moer em fibras e partículas. Letícia devia estar com tanto sono que deu uma dormida. Será? Letícia, tá aí? Olha lá. Bom, vamos lá. A minha resposta é assim, Samuel, que dá, tá? Dá para fazer. Fizemos alguns estudos sobre isso, fiz uma monografia alguns anos atrás, transformando resíduos em partículas para painéis aglomerados. Tá? Por que você acha que o Brasil não utiliza resíduos para fazer chapas e painéis? Vamos lá, pode responder com calma. Existem vários fatores que levam a essa minha percepção, tá? Não tem informação, pelo menos em escala nem pequena, nem média, nem grande, muito menos, de fabricação de chapas e painéis a partir de resíduos. O que você acha, Samuel? Por quê? É por aí mesmo, Samuel, é por aí. Fizeram a disciplina do Edivar já, do professor Edivar, industrialização de produtos de madeira, industrialização de produtos florestais? Vamos lá. Tem muitas questões aí que você vai... Isso. Letícia apareceu. Letícia fez a matéria do Edivar. Já vou comentar as respostas do Samuel, mas o Edivar talvez tenha falado lá para vocês que na concepção de painéis existe uma coisa primeiro que é o índice de esbeltez. Vou pôr aqui no chat, esbeltez. E outro é um tal carinha que chama fator de compactação. O índice... Opa, dei um tapa no microfone. O índice de esbeltez e o fator de compactação são só duas das variáveis analisadas e controladas pelas indústrias de chapas e painéis. Índices de esbeltez da partícula é uma relação entre o comprimento e a largura, tá? Então esse índice é mais ou menos assim: quanto mais alto e magro uma pessoa, é a pessoa esbelta, não é que a gente fala. Então quanto mais comprida e magrinha for a fibra, é uma partícula de maior índice de esbeltez. Outro é o tal do fator de compactação. O fator de compactação diz assim, que para fazer um painel
com densidade de 0,8 gramas por centímetro cúbico, eu só posso utilizar espécies com densidades menores do que essa. Ou seja, eu tenho que utilizar espécies de pinos e madeiras leves que vão ser compactadas para fazermos painéis mais densos. Então, se a gente reparar, no Brasil a gente tem muito painel de pinos. Lá não é aquele painel USB, lá de lascas de madeira, né? Madeiras leves, alguma coisa de mistura de pinos com eucalipto, painéis laminados de paricá, já é a terceira espécie florestal mais plantadas no Brasil, madeiras moles, macias de baixa densidade, a não ser eucalipto, que eu falei que tem densidade de média a alta. Mas o fator de compactação indica isso, que a gente precisa compactar esse material. Então, essas variáveis, quando a gente trabalha com resíduos, são variáveis que começam a fugir do nosso controle, tá? Ou serem mais difíceis de nós atingirmos os parâmetros corretos, assertivos para a indústria de chapas e painéis. Outra questão é, vou até ler aqui o que o Samuel foi colocando aí. Tem que ter muito controle do resíduo. Não, eu achei que ele tinha que ter muito resíduo. A questão da quantidade, né? Para uma indústria de chapas e painéis, não é uma serraria ou uma marcenaria que a gente tem na garagem, tá? A gente tem muita indústria madeireira de garagem, de pequeníssimo porte, né? Meu pai tem um galpão, tem uma pequena serraria. Meu tio é marceneiro, tem uma marcenaria atrás da casa dele. Não é por aí, tá? A indústria de chapas e painéis é uma Bernec, uma Macisa, uma Fibra, sei lá, são grandes indústrias. E a gente tem que ter, consequentemente, um grande abastecimento, tá? Então, são indústrias que demandam muita matéria-prima. Então, esse é um fator crucial também. A gente não tem resíduos em qualidade nem em quantidade para suprir a demanda que uma indústria de chapas e painéis teria, tá? Dizem as más línguas, alguém já falou isso, já ouvi, já talvez tenha lido também, vocês podem até procurar, que no Japão, por exemplo, existem plantas de painéis e chapas de madeira que são abastecidas com 100% de resíduos. Existe um conceito no Canadá, Estados Unidos, alguns países da Europa, de que todo o material residual dos desdobros de madeira serrada vá ser utilizado como cavacos para celulose, papel ou chapas e painéis, tá? Então, quando a gente vê essas imagens como alternativas para o uso dos resíduos, a minha resposta é essa: dá para utilizar, mas no Brasil a gente não utiliza, tá? Por uma série de questões, algumas delas que eu mencionei para vocês. Tenho lá no nosso laboratório algumas amostras de chapas produzidas com resíduos, onde a gente fez inclusive os testes físico-mecânicos, etc., para provar que as chapas deram certo. Tudo bem? Vamos lá. Bom, uma das alternativas que eu mostro para vocês, temos alguns exemplos de briquetes de várias dimensões, etc. Uma das alternativas mais legais, pessoal, para aproveitamento de resíduos. Aqui diria que ainda sem grandes exigências de classificação, etc., a gente consegue fazer essa compactação de partículas num range de tamanhos e dimensões bastante grande. É um produto que aceita uma certa quantidade de cascas, permite mistura de espécies, etc., facilitando a utilização de resíduos madeireiros para esse fim,
tá? Aliás, eu não conheço nenhuma indústria que faz briquetes de madeira somente com madeira nua e crua, né? Madeira nova, entre aspas. Então, as alternativas de briquetagem e também de pelletização, que seria um briquete com menor dimensão, são extremamente interessantes e podem agregar muito valor. Então, quando a gente vai lá para a nossa rampa e vê ali aquelas questões de utilizações energéticas, a gente pode destrinchar esse item aí em aproveitamento de cascas em caldeiras de biomassa, em aproveitamento de madeira fina e que não foi processo como lenha, aproveitamento de galhos também como lenha para energia. E a gente pode ter no finalzinho dessa subida, dentro do degrau ali da energia, os briquetes como valor agregado ao material para utilização energética. Essas briquetadeiras são as briquetadeiras por extrusão. São máquinas que a gente coloca o resíduo aqui em cima, ele por gravidade vai descendo e ali embaixo tem uma compactação para forçar o briquete a sair nesse orifício muito compactado. Esse processo por si só ele gera calor, tá? E esses briquetes eu gosto de mostrar para vocês, eles ficam quase que com uma película plástica ao seu redor. Da onde vem essa sensação que tem uma película plástica ali? Na parede desse processo de extrusão, a temperatura chega acima de 90 graus, que é aquela temperatura de plasticização da lignina, e essa superfície, né, essa lateral, essa circunferência ao redor do briquete, fica com uma característica plástica, ou seja, ele confere, esse processo que gera calor, confere resistência mecânica a esse briquete também. Bom, tem umas propagandas aqui, muito legal para ser utilizado em indústrias de fornos de olaria, né? Aqui chama de olaria também, no Rio chama, né? Fábricas de tijolo, blocos, alguns pisos cerâmicos, telhas, etc., tá? Vasos, a gente faz aquecimento com lenha e o briquete pode entrar com muito sucesso nessa produção. Esse mercado de briquetes tem alguns poréns, algumas coisas que eu gosto de trazer para reflexão de vocês. A gente tem aí uma propaganda, né? Uma indústria, energia de biomassa, a princípio comercializa briquetes, né? Para fins energéticos em bio. Bom, aí vem baixos custos na geração de energia, não danifica a fornalha, baixa umidade, só vantagens. E aí ele coloca aqui uma vantagem que é a seguinte, deixa eu tá aqui, que o briquete ele é um material que vem do aproveitamento de resíduos da madeira e ele fica isento de guias de reposição florestal. Olha onde isso tudo está colocado como benefícios, né, do processo. Então a gente tem uma situação, não estou falando que está errado não, a empresa, é só para a gente refletir mesmo, que a gente considera uma vantagem quando aquele material pode ser transportado sem fiscalização, por exemplo, né? Então isso é uma coisa que no nosso entendimento aqui, nacional, brasileiro, etc., eu não sei, eu questiono um pouco, né? Porque será que não deveria ter uma guia de reposição florestal? Agora, no começo de 2021, foi lançada uma regulamentação ministerial, acho que é o Ministério da Agricultura, de um documento para que seja possível,
e permitido o transporte de resíduos florestais. Chama MTR, Manifesto de Transporte de Resíduos. É um documento online que o camarada preenche, descreve e justifica de onde saiu aquele material, e assim ele pode transportar. Chama Manifesto de Transporte de Resíduos. Então, essa questão de ser isento de guias de reposição florestal, cabe aí uma reflexão se é uma vantagem ou é um certo alívio para quem está transportando o briquete não ter que comprovar essa origem. Tudo bem, pessoal? Algumas comparações aí do briquete com outros materiais combustíveis, do qual ele faria então uma concorrência, né, muito benéfica. O briquete ele ganha em vários conjuntos de variáveis, poder calorífico, quanto de energia ele gera por quilo, uma maior densidade, um material mais compactado. Esse número aqui, só que sempre falo, tenho quase certeza absoluta que está errado, que seria 1,2, tá? Não existe madeira aí com 12 de peso específico, também chamado de densidade. Então seria 1,2, que é uma alta densidade. Então, densidades maiores, poder calorífico maiores, só perdendo para o óleo combustível, umidades mais baixas e regulares em relação à madeira e ao cavaco, sem tratamento químico. Que resíduo é o que o briquete gera de resíduo? É bastante inferior também. Bom, então uma tonelada de briquete significam 5 metros cúbicos de lenha ou 550 quilos de óleo combustível para as indústrias. Essa propaganda me dá até medo, né? Quando eu vejo esse desenho aqui, eu vou ter dificuldade de dormir à noite, né? O bichinho feio, olha lá. Então, assim, o briquete pode ser produzido com uma série de resíduos orgânicos também, tá? Não necessariamente somente a partir de madeira. Já viram isso daqui? Samuel, Letícia? Deixa eu pôr na tela, por favor, digam se já viram ou não. Cadê, se vocês estão por aí ainda? Cadê vocês? Já viu, Samuel, alguma coisa parecida com isso? Mais ou menos, Samuel. Já sei até o que o professor vai falar. Eu tenho lá para mostrar para vocês, é super legal. São briquetes de carvão, tá? Alguém já passeou aí pela Europa, pelos Estados Unidos, pelo Canadá? Já fez churrasco? Já viram filme de churrasco de hambúrguer? Não tem? Tudo que é filme, aí o cara faz churrasco no quintal, chama os vizinhos, etc. O churrasco do americano, do norte-americano, ele é muitas vezes aquele churrasco de hambúrguer mesmo, e de salsicha, frango, né? Eles comem muito frango, e eles usam para isso esse tipo de carvão, tá? Que na verdade é um compactado de carvão, aproveitando os finos do carvejamento, do empacotamento, e aí através de um adesivo eles usam a fécula de mandioca, que em outras palavras aquele que é vendido como maisena, tá? Faz uma pasta e compacta, ou por processo parecido com briquete de madeira, que é o processo de extrusão, a bolinha, que é aquele processo de extrusão fazendo briquetes como esse, ou por um processo que é tipo produzir sabonete. Já viram sabonete, né? Todo mundo sabe o que é um sabonete. Então fica esses briquetinhos aqui na forma de sabonete. São prensas, né? São prensas que vão prensando as unidades de briquetagem. Falando desse tipo de resíduo, desse tipo de aproveitamento, nós tivemos lá
pelo ano 2007, 2008, uns 12, 13 anos atrás, participação de 2 engenheiros de Volta Redonda, da Companhia Siderúrgica Nacional, que desenvolveram um equipamento, olha que legal, um equipamento de aproveitamento de finos de carvão que seriam jogados diretamente na fornalha do alto forno da indústria. Então isso daqui, olha pessoal, é o alto forno da indústria lá da CSN, tá? Onde é misturado ali o carvão, o minério de ferro, e através de um ciclo aqui, acho que é de baixo para cima, isso a alta temperatura vai produzindo o que a gente chama de ferro gusa, que lá no laboratório eu tenho um lingote de ferro gusa, que eu já fiquei olhando para ele várias vezes, que é o ferro na sua fase mais bruta ali, que vai ser vendido e transformado em panela, em chapas, em aço inox, bandejas, etc. Mas esse lingote de ferro gusa, a gente consegue perceber ainda a presença de madeira. E esse pessoal que fez esse curso de pós-graduação com a gente me ensinou que a madeira, naquele processo do alto forno da siderurgia, ela fornece ali um carbono, alguma questão na composição química do ferro também. Não é mero e simplesmente um condutor de temperatura, ok? Então isso daqui foi um projeto de pós-graduação que virou prática da indústria, muito bacana. Então falamos lá da siderúrgica da CSN. Conhecem Volta Redonda? Já passaram em Volta Redonda? Você é de Volta Redonda, Samuel. Então não posso falar mal ainda da cidade. Eu acho uma cidade interessante, né? Porque no centro da cidade tem uma indústria imensa, né? E aí tem umas pontes, né, que atravessam a indústria, né? Umas passarelas. Eu achei muito doido aquilo lá. A cidade fica suja de pó, de fuligem da siderúrgica. Olha que interessante, Samuel. Você deve passar por alguma condição, provavelmente alguma questão, às vezes, da falta de tratamento, né? Das chaminés, os efluentes gasosos, etc., né? Quase sempre fica nublado. É mesmo? Que interessante. Mas me parece, eu fiz uma visita em Volta Redonda, na CSN, não foi nem esses alunos aqui, foi um rapaz também que era funcionário da CSN, o André Tarcísio, começou a fazer pós-graduação com a gente e depois acabou desistindo. Olha que legal, esse cara, aliás, eu tenho ele tinha uma fábrica de briquete de carvão, tá? Que ele estava coletando do pessoal que empacota carvão vegetal para churrasco e transformando nesses briquetinhos aqui. Poxa, Samuel, eu sou um pouco suspeito, eu também não acho muito legal. Eu trabalhei em indústria, né? Trabalhei em indústria quando eu me formei numa grande indústria, e eu sou um pouquinho traumatizado com essa questão de chão de fábrica, eu vivi 4 anos da minha vida dentro de uma fábrica, e eu era um engenheiro florestal recém-formado, com 22, 23 anos. Então eu me questionava, falei, nossa, o que eu estou fazendo aqui? Era só chaminé, minha sala, por alguns anos, no meu começo de carreira, a gente estava falando no começo de carreira, né? Quando você chegou, Samuel, a minha sala era dentro da caldeira de recuperação da Votorantim Celulose Papel de Jacareí. Então era um ambiente estranho, assim, não era uma coisa saudável, assim, principalmente para um jovem engenheiro florestal, né? Acabando de se formar, mas era esse ambiente de trabalho aqui, era uma coisa assim. Eu fui trabalhar quando me formei dentro da fábrica de celulose e papel, era uma coisa assim, né? Minha sala era um predinho assim, tal, tinha uma sala aqui dividia com 6
engenheiros químicos de produção, alguma coisa no meio da indústria. E ali eu trabalhei, só como curiosidade, com a questão de abastecimento de madeira da fábrica, controle de qualidade e identificação da mistura de espécies. Tá? Eu passava algumas informações para dentro da fábrica, fazendo o link ali da área florestal com a área industrial. Samuel tá aí na crise da quase formatura, né? Fica tranquilo, Samuel, vai conseguir uma colocação bem legal, você vai ver. Se der, depois você volta aqui pra gente comentar dessa bate-papo nosso nessa aula. Vamos caminhar para o final, para um ambiente super caseiro, né? Então saindo lá da imagem da Companhia Siderúrgica Nacional para uma cozinha fogão a lenha. Então o fogão a lenha é uma alternativa interessante para resíduos de madeira. Onde que a madeira do fogão a lenha estaria aqui? Não sei. Para mim, talvez aqui ainda num processo muito inicial aqui de aproveitamento energético, mas muito provavelmente acima dessa linha do negativo e do positivo, né? Então o aproveitamento para lenha pode ser sim um aproveitamento interessante para os resíduos de madeira, por exemplo, aqueles resíduos mal queimados no processo de carbonização do carvão. Já viram isso aqui? Letícia? Tá por aí? Samuel? Já viram? É o que a gente chama de cama, né, de animais, né? Então o que a gente tem aí? Os pintinhos, né, os frangos de granja. Isso daqui, que bicho que é esse? É uma cabra? Bode? Um cabrito? Qual que é a diferença do carneiro, do cabrito, do cordeiro, da cabra, do bode? O que eu estava brincando outro dia? Não, o que confunde é o cordeiro, né? O que é o cordeirinho? O pessoal fala, tem carne de cordeiro aí. O cordeiro é o carneiro, é a mesma coisa, é o carneirinho novo, né? Tem churrasco de cordeiro. Bom, vamos lá. Bichos à parte. Eu também não, acho que ali é uma cabra, né? Tem criação de cabra para leite e tem cabritos para corte também. Aqui nessa parte eu faço uma discussão que é a seguinte: existem vários resíduos de madeira possíveis de serem utilizados como cama de animais. Conforto térmico, conforto sensitivo ali ao pisoteio, coleta das fezes, sanitização dos ambientes. É uma alternativa bastante bem legal para os resíduos madeireiros. Só que existe aquela nessa área dos resíduos, aquela história do e depois, né? E depois disso? Então eu resolvo o meu problema e depois eu faço o quê? Né? Então esse conceito é bacana, eu gosto de passar com calma, até a gente volta nesse tema depois, muitas vezes até na discussão do trabalho a gente fala disso, que é essa sequência de soluções. Muitas vezes os resíduos eles têm uma sequência, então ele vai servir de cama de frango, resíduo de maravalha, de pinos. Depois, a partir, muito bem, Samuel, a partir da coleta desse material que vai agregar fezes, urina, nitrogênio, restos de ração, pena, né, algumas coisas assim, a gente faz um composto orgânico que pode ser muito utilizado para compostagem ou como adubo orgânico, tá? Nessas minhas andanças aí pelos cursos e aprendizados mais recentes, são coisas diferentes, tá? A gente pode ver até na próxima aula, trazer um pouco dessas informações
compostagem e o adubo orgânico. Tá? A compostagem seria mais para utilização como material de matéria orgânica para composição de solo, composição de substrato de mudas, hortaliças e outras culturas. E o adubo orgânico tem aquela função de nutrir o solo e a cultura, tá bom? Mas existem preocupações com os níveis dessas temperaturas. E camas ali de animaizinhos. Tá, Samuel, o conceito é um pouco diferente, produção de composto de adubo orgânico e o conceito de compostagem, e são interessantes. Por muitos anos minha filha tinha algumas coisas assim, porque a gente mora no apartamento, tem até uma varanda, mas a gente nunca quis ter cachorro. E aí minha filha teve hamster, teve porquinho da Índia, etc. E a gente ia lá, aquela história, né? Casa de ferreiro, espeta de pau, né? Eu cuidando lá do nosso laboratório. E às vezes no feriado, no final de semana, eu tinha que sair correndo para comprar serragem para pôr nos bichinhos lá dos porquinhos da Índia. Tinha uma época que tinha 4 aqui no apartamento. E aí, vale também aqui, pessoal, aquele conceito da classificação, da secagem, da controle de granulometria, para que esse material seja bem aceito no mercado. Então isso daí não pode ser um material úmido que vai fungar. Então ele tem todo um conceito aí bonitinho, fofinho, limpinho, cheirosinho, né? Para que ele vá subindo a rampa da agregação de valor, tá? Eu falei disso um pouco agora, eu acho, falei muito rápido, que é o conceito do uso múltiplo. Então existem alguns equipamentos, pessoal, nessa questão voltada aos resíduos, que são equipamentos que trabalham dentro de uma temática, de uma técnica, de uma alternativa que eu gosto muito, que a gente chama de uso múltiplo da madeira. O uso múltiplo da madeira é quando a gente tem uma condição de utilizar o material para diversos fins. Uso múltiplo. Tá? Então, nesse caso, esse picador a disco inclinado, PDI, ele pega a lateral da tora e, em vez de transformar nisso daqui, em vez de transformar em costaneiras, ele transforma em cavacos de celulose. Aqui, cavacos. Então ele já vai pegar aquela porção lateral e vai moer sem gerar essas costaneiras residuais, levando todo esse material para a indústria de celulose e papel. Ou seja, é uma integração de processos que é muito bacana de ser utilizado. É um conceito de integração de processos que é muito bacana de ser utilizado nessa temática dos resíduos, ok? Algumas máquinas também trabalham nesse conceito da otimização. Então, serras de reaproveitamento, serras de fita horizontal para utilizar madeiras mais finas, serragem do rolo resto da laminação que sobra, que a gente transforma em madeira serrada. Então tem o desenvolvimento de uma série de maquinários hoje para diminuição dos resíduos, ou para reclassificação de peças, ou para aproveitamento dos resíduos mesmo. Então olha que legal, isso daqui é o que a gente chama de plana 4 faces. A plana 4 faces, ela transforma uma peça assim e deixa ela assim. Ela requalifica o material. Então a empresa, a indústria, é legal investir num equipamento como esse, que pode estar numa serraria
e pode trabalhar nessa reclassificação. Então, o que a gente está vendo aí seriam peças de pinos todas manchadas, né, sujas entre aspas, que passaram na plana e ficaram limpas. Obviamente não é a mesma peça, tá? Mas fui eu que tirei essas fotos, serraria de Piraí, do Luiz, nosso colega. É mais ou menos isso que acontece. Olha, a gente tem uma madeira toda fungada. Isso é, na maioria das vezes, bem superficial. A gente consegue passar numa máquina como essa e ter uma peça qualidade A. Nesse detalhe aqui, a gente vê a mancha de um fungo manchador, que é bastante comum em madeira de pinos e que manchou internamente a madeira. Então, essa ponta da peça, principalmente, muito provavelmente vai se tornar um resíduo mesmo, tá? Opa. Esse daqui também é bem legal, é um rolo, é um torno laminador que vai laminar aquele cilindro perfeito que era o resíduo desse torno tradicional aqui, ó, esse daqui, tá? Então esse tarugo que sai dessa laminação tradicional, ele é um cilindrozinho perfeito. E esse torno, ao invés de ter garras laterais para movimentar a tora, ele tem um sistema de prensagem e movimentação por esses rolos aqui achurados. Estão vendo aqui? Conclusão, ele consegue laminar o rolo resto para fazer ainda várias lâminas a partir desse rolete de 12, 13 centímetros, que é um rolete residual da laminação. E ele transforma isso ali num cabo de vassoura praticamente, tá vendo? É esse final aqui. Então é um outro conceito que eu gosto de explorar a partir dessa imagem, que é o do maior aproveitamento da peça de madeira, transformando ou fabricando mais produtos e menos resíduos. Tá quase acabando. Acho que eu vou fechar direitinho aqui. Acho que são 34 imagens. Algumas mangueiras ou mangotes de sucção de serragem. Então, algumas indústrias, essa é uma indústria uma indústria de portas e janelas, a Uliana, 2006, isso daqui é o segundo ano de rural, ou acabando, eu entrei na rural dia 3 de março de 2005, então aqui eu tinha exatamente 1 ano e 5 meses, 1 ano e meio de rural. Nós visitamos aqui uma indústria no interior de São Paulo, portas de janelas, onde todo o sistema de geração de serragens era, como a gente fala, aspergido, é isso? Succionado, né? Por aspersão para um ambiente de coleta e armazenamento dessa serragem. Então, com isso daqui, o que o camarada fazia? A princípio queimava na caldeira de biomassa também, que lá atrás aquelas caldeiras de biomassa, algumas delas eram dessa indústria, então tinha um aproveitamento desse material particulado também como fonte de energia. Esse conceito dos resíduos, ele vem aumentando, da gestão dos resíduos e correta captação, estocagem, etc., até interferir nos projetos de ferramentas manuais. Então, olha lá, isso aqui é uma lixadeira manual, né, da Makita. Olha que legal. Então começa a aparecer coisas assim. Ela tem um recipiente ali que vai coletar a serragem do pó, né, o pó do lixamento. Existem equipamentos, nós temos um desse no laboratório, que a gente chama de não sei o que, Maria Gorda, um negócio assim. Enfim, é um grande aspirador de serragem que a gente acopla nas máquinas e faz também a sucção
e correta disposição dos resíduos. Então isso parece besteira, mas esses conceitos aqui são conceitos modernos. Pega uma lixadeira de projeto de 20 anos atrás, não tinha esse coletor de serragem, né? Eu já vi até furadeira hoje que vem com uma sanfona, assim, já viram isso? Para coletar os resíduos? Já viram? Viu, Samuel? Então tem a broca assim, em volta da broca tem uma sanfoninha assim, plástico sanfonado, que ele encosta na madeira ou mesmo na parede, coleta os resíduos. Como eu falei, são coisas bobas, mas são coisas importantes. Assim, existe uma preocupação com a salubridade do operador, com a correta disposição do resíduo, talvez até, aqui não, aqui eu duvido um pouco, mas numa escala de reaproveitamento, tá? Caminhando para o final, uma mensagem importante dentro dessa linha de pequenos objetos de madeira. Isso aqui é tudo material de resíduo. Também são imagens minhas, 2007, participei lá da feira de madeira tropical, madeiras e compensados tropicais do estado do Pará. Um seminário que tinha, a gente apresentava trabalhos, foi super legal. Foi a primeira vez que eu fui a Belém do Pará, foi 2007, nesse congresso de madeira tropical, e a gente tinha lá várias estandes com aproveitamento de peças residuais. Eu nem pensava ainda em dar essa disciplina, mas a gente já, essa área já me chamava a atenção. Eu lembro do que eu pensei quando eu tirei essa foto. Falei assim, poxa, essa área de aproveitamento de resíduos, ela quebra alguns paradigmas, né, da tecnologia da madeira e dos produtos florestais. Quais são esses paradigmas? Ah, existe um adesivo para madeiras moles, madeira dura. Um móvel de madeira não se mistura espécies, um piso de madeira, né? Só pode ter uma espécie ali. A madeira é muito heterogênea em suas características. Isso é um defeito, uma coisa ruim. A heterogeneidade da madeira. Então eu fiquei pensando assim, poxa, aqui todas essas premissas, esses conceitos estão sendo questionados. Primeiro, estou colando várias espécies diferentes, com várias densidades diferentes. Tudo aí é peça colada. Então assim, talvez o adesivo seja um adesivo que permita um range em termos de propriedades anatômicas, dureza, densidade da madeira, e colhe essas peças. Eu estou misturando espécies, né? Então tem espécies aí que tem mais movimentação dimensional, densidades maiores, menores, etc. O produto vai ter alguma complicação em termos de comportamento. Não sei, se for um projeto com uma boa secagem, um bom processamento, é provável que isso dure muitos e muitos anos sem nenhum problema. Que mais que eu falei? A aparência estética das peças é muito diferente, ou da matéria-prima. Bom, ao que tudo indica, vários desses produtos aqui, eles estão inclusive aproveitando, como se diz, utilizando, né, ou se valendo dessa distinção, dessa heterogeneidade, tá? Então, olhando essas peças aí, comece a pensar lá nos projetos, tá bom? Isso daqui também é da mesma feira, painéis colados de pequenas peças de madeira. Acho que a Letícia saiu. Esse foi um projeto, minha primeira orientação de mestrado, foi o Kellison. Ele fez uma poltrona de resíduos de madeira, ficou ali no IF, exposta por algum tempo,
Me arrependi até hoje de ter liberado essa. O Kellison, ele pôs um dinheiro aí, fez os estofados, etc. Mas a gente fez um móvel de madeira. Para mim não precisava nem desse estofado, não, ficou bem bacana. Só com resíduos de madeira, tá? Esse aqui é o mesmo material. E a gente avaliou desenho, design. Quem fez o desenho dessa poltrona foi um aluno nosso, Rafael Maier, que fazia, acho que ele fazia um curso de moda, desenhava, etc. E aí ele fez o desenho e o colega dele fez o mestrado com aproveitamento. E qual foi a inspiração para isso? Eu queria que vocês olhassem bem essa imagem, porque isso daqui é a imagem que eu digo que foi a inspiração do projeto. Era a escrivaninha do meu orientador de mestrado, do IPT. Ele tinha uma escrivaninha, tá, com faces curvas, etc., também feita com peças de reaproveitamento. E a gente usou essa inspiração e fez esse projeto no nosso laboratório com peças coladas residuais. Então é isso que eu gostaria que vocês começassem a pensar. Então, falta só 2, 3 imagens. Vocês começassem a pensar num projeto possível de agregação de valor a partir do uso de um resíduo, tá? Letícia, Samuel e a Mariane, que deve estar ouvindo a aula gravada, vocês tragam para a aula que vem, fica como tarefa, o que a gente chama de... eu que inventei, eu acho. De inspirações. Certo? Como escrevi? Inspirações. Então tragam... Já ouviram falar em Pinterest? Pinterest, né? Google Imagens. Coloquem lá aproveitamento de resíduos de madeira. Vai vir uma infinidade de inspirações. E aí, naquela infinidade de inspirações, eu queria que vocês trouxessem, pode ser, vamos começar isso semana que vem, combinado? Vocês começassem a trazer imagens, aí eu queria que vocês falassem, tá? Quem tem que colocar o microfone para vocês explicassem, que eu ia falar agora, que é o seguinte, que sejam inspirações possíveis de serem feitas nas condições que vocês se encontram hoje, né, de isolamento, pandemia, acabando um pouco nessa questão de isolamento, mas que vocês pudessem confeccionar. Fica uma provocação. Quem quiser pode até usar o laboratório lá em Seropédica, tá bom? Com a ajuda do José Mário, nosso marceneiro, e às terças-feiras eu estarei lá com vocês. Tudo bem? Uma indústria aqui de um vizinho, lembra daquela fábrica de portas e janelas? Esse senhorzinho é parente da família e ele, com um pequeno galpão, ele fez um negócio de exportação de peças de reaproveitamento para pisos de exportação. Esses pisos aqui ele exporta praticamente 100% para os Estados Unidos. Madeira, não é madeira maciça, mas é madeira sólida, colada, encaixadinha, de peças de aproveitamento que iriam ser queimadas em caldeira. Então esse exemplo aqui é um exemplo muito legal, que a partir dessa iniciativa o camarada subiu alguns degraus aqui, mas de uma forma muito significativa, até chegar num produto de altíssimo valor agregado, que é piso para mercado norte-americano, tá? Então ele mudou, ele agregou muito valor. Tragam as inspirações, Letícia, tá bom? Olha lá, esse material aqui, só tá nessa sequência, esse material aqui que faz isso daqui, ó, piso, saiu daqui, ó, gente, da pilha de madeira que se queimada na caldeira. É legal fazer isso daqui? Legal, opa. É legal fazer isso daqui? É super legal. Aproveitamento para energia.
Mas não é muito mais legal pegar essas peças de madeira e fazer isso aqui, ó, gente? Né? Fazer piso. Tem um conceito na área madeireira, não só de resíduo, que é quanto mais eu fixar o material, né, por mais tempo naquele uso, melhor. Então, eu estou aproveitando lá como resíduo para energia, é legal, gerei energia. Agora, você pegar essas peças, olha o conceito, ó, de classificação, de padronização, de controle de umidade, e aí olha lá, padronizei, classifiquei, separei por espécie, transformei em piso para o mercado norte-americano. Agreguei muito mais valor. Então esse é o desafio aí do aproveitamento da gestão de resíduos, tá bom? Bom, quase terminando mesmo, deixa eu ver quantas tem. Acho que era 31, são 31, não, são 34. Aproveitamento para portas, mesma indústria lá que succionava lá as serragens, enchimento de portas com peças residuais de madeira, caldeiras de biomassa. Eu tinha uma reuniãozinha 3 horas com o aluno, deve estar me esperando, estou correndo. Grandes caldeiras de recuperação, indústria de celulose e papel. Os maiores prédios da indústria são caldeiras para recuperar o licor preto, que é o licor que sai ali da retirada da lignina, tá? Esse material é combustível, é um líquido praticamente preto que a gente queima nas caldeiras de recuperação, que é um fantástico combustível. O professor Adriano Nolasco faz um trabalho de coleta de resíduos dessas lagoas de tratamento da água da indústria de celulose e papel, e produz tijolo com isso, material inerte, matéria orgânica, cal, prensa e faz tijolo, tá? É bem legal esse trabalho, a gente pode discutir isso no começo da próxima aula. E como pincelada final, esse é o último, fica a mensagem que tudo isso que a gente viu hoje pode ser multiplicado por 10, por 1000. E tudo isso que a gente viu hoje pode ser também aplicado em vários outros conceitos e materiais, tá? Já te respondo, Letícia. Então isso daqui é uma telha ecológica que usa aquele material de Tetra Pak. O que é Tetra Pak? Aquela material da caixinha de leite, caixa de creme de leite, leite condensado, molho de tomate, aquele material das caixinhas. Aquilo lá é muito difícil de reciclar, sabiam? Então fazendo telhas com esse material prensado, tá? Aqui acho que é a mesma coisa, embaixo está pintado. Fibra de coco, papéis em geral, pneus, e isso tudo passa por um sistema de classificação que a gente chama de coleta seletiva, que a gente pode discutir um pouquinho a semana que vem, tá bom? Tem tudo a ver também aí. A coleta seletiva de resíduos de madeira seria um pouco diferente, seria separar pelas classificações que eu vou trazer para vocês a semana que vem, pela forma, pelo tamanho, pela característica da madeira, ok? A inspiração serve à reforma de um móvel utilizando partes de outros móveis? Sim, Letícia. Inclusive eu acho que a gente já fez alguma coisa parecida, tá? Nas turmas passadas aí. Um móvel de madeira, obviamente, né? Que estava quase que se transformando num resíduo que ia ser jogado fora, e você vai reagregar valor àquele produto, tá? É um produto que tinha perdido valor e você vai trabalhá-lo no sentido de reagregar valor. Perfeito, pode ser sim, tá bom? Bom, meninos e meninas, Letícias e Samuéis, fiquem bem, tá? Gente, parte daqui a semana que vem e vamos tentar, depois da aula de classificação, ter uma participação mais assim
falada de vocês, talvez uma câmera, tá bom? Para mostrar os projetos que vão estar em andamento. Então tá, a inspiração é essa, produzir. Eu acho que a melhor imagem para isso que a gente viu hoje é essa daqui. Essa daqui também vale, tá? Quem quiser fazer uma poltrona, mas as condições estão um pouco adversas, né? Então essas são boas imagens, tá? Pinterest, Google Imagens, YouTube, vai ter um monte de coisa para trazer inspiração para vocês. E já podem pensar nisso, coletar um resíduo, um móvel velho, estragado, uma peça de madeira, uma serragem, até resíduos de poda e supressão de árvores, tá bom? Joia, Letícia. Pode, ajudas em geral, pai, mãe, namorado, namorada, tá bom? Marido, filho, tia. A Esther, no período passado, trouxe a avó dela participou do projeto, depois eu mostro a apresentação, tá bom? Valeu Samuel. Força aí, tá? Não desanima não com essa formatura, vai vir coisa boa aí para vocês. Engenheiros florestais sempre tem seu espaço, principalmente para aqueles bons engenheiros florestais dispostos a trabalhar, encarar várias situações, biomas, regiões, estados, cidades e até países diferentes, tá bom? Vai sim.